Olá! Antes de embarcar profundamente nos conceitos de programação funcional, eu gostaria de fazer apenas uma menção ao chamado lambda, que nada mais é que uma função anônima. Eu vou aproveitar inclusive o código da aula anterior de atributos. Eu vou criar aqui uma função lambda que faça exatamente o que o dobro faz. Então eu vou criar aqui um chamado dobro2, onde eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma função lambda, ou seja, que não tem nome, que recebe um parâmetro x e retorna x vezes 2. Em termos de código, essas duas funções não têm diferença nenhuma. Eu vou inclusive dar um reload aqui no meu console para a gente investigar que realmente o código das duas não diferem. Eu vou aproveitar que nós conhecemos a função this na aula anterior para fazer o disassembly das funções. Feito isso, eu vou importar de programação funcional, função como objeto, atributos, todos eles com um asterisco. Então eu vou aplicar a função this lá no cocode da função dobro. Relembre de não executar a função, mas acessar o seu atributo code e acessar o atributo cocode. Quando nós fazemos o disassembly, veja aí o código, e nós podemos fazer a mesma coisa para a função lambda, a qual eu coloquei a referência dobro2. Veja que é exatamente o mesmo código bytecode que foi criado. Então, em termos de performance e etc., não existe nenhuma diferença de uma função lambda para uma função convencional. Agora, a diferença que existe é a seguinte: o dobro possui um atributo do undername que me dá o valor da função que foi criada, ou seja, o nome que eu coloquei logo aqui depois da palavra reservada def. Agora, se você perguntar o mesmo atributo da função anônima, todas elas vão retornar o mesmo do undername, que é o lambda. Ou seja, a característica de uma função anônima criada com lambda é que ela não possui nome. Então esse fato de a função lambda não ter nome, se você utilizar para alguma coisa mais complexa, vai ser difícil de debugar, porque ele não vai conseguir te dar o nome da função que foi executada. Fora isso, as características da função lambda é que ela sempre retorna um valor. E você nem precisa colocar o return, porque essa é a natureza. A outra coisa é que você não pode criar um corpo com a função lambda com outros statements, como if, como for. Então, realmente, ela só serve para coisas simples. Esse fato fez com que o Lund tenha, inclusive, uma receita de refatoração, que o Luciano, inclusive, colocou e mencionou aqui no livro dele no Fluent Python. O método Lund consiste em: se você achar um pedaço de código difícil de entender por causa de um lambda, Frederick Lund sugere que você coloque em prática a seguinte refatoração: escreva um comentário explicando o que a função lambda faz. Estude bem o comentário por um momento e pense em um nome que captura toda a essência desse comentário. Converta a função lambda com uma cláusula def, utilizando esse nome. E aí você remove o comentário. Ou seja, utilizando o humor americano, ele está dizendo que ele sempre prefere a criação de funções com um nome para facilitar a leitura do código e o debug também, já que essas funções possuem nome. Apesar disso, muita gente costuma utilizar as funções lambda para facilitar o ordenamento ou mapeamento de sequências, que nós veremos em aulas subsequentes.